Meus irmãos, quero convidá-los essa manhã a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 119. Abra comigo a Sagrada Escritura. Salmo 119, nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões, começando a nossa leitura do verso 81 até o 83. Embora a nossa prédica se detenha essa manhã no versículo de número 83. Salmo 119, a partir do versículo 81, diz-nos assim a palavra do Senhor. Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Esmorece os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Amém. Graças damos ao Senhor por sua santa palavra e pelo privilégio de estarmos reunidos. Tenho certeza que foi o Senhor que chamou a cada ovelha do seu aprisco, do seu rebanho, para estar aqui essa manhã e aprender aos seus pés. A voz do Supremo Pastor é que determina nossas vidas em meio a tantas vozes e o caos estabelecido nesse mundo. Nós temos a certeza de que o Senhor reina sobre todas as coisas. E o Senhor nos dá a graça e nos dá também as condições para estarmos aqui. Nós te louvamos por isso. Possa abençoar para essa manhã. Te agradecemos por chegarmos até aqui, te pedimos perdão pelos nossos pecados e que juntos possamos aprender mais do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, Pai, que possamos ser ensinados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos prosseguir então, observando aqui como o salmista, em suas dores e aflições, tem muito a nos ensinar como caminharmos em um mundo de tristezas e de angústias. Os irmãos lembram que na semana passada nós consideramos isso, destacando que esta sessão do Salmo é uma sessão realmente bem densa no que concerne as aflições enfrentadas pelos servos de Deus. Lembra que nós citamos aqui Spurgeon, e ele fala que aqui nós chegamos na meia-noite das aflições do salmista, é o ápice das suas aflições, né? E nós sabemos que é comum não só ao salmista, mas também a todos os santos, a nós passarmos por aflições. Eu creio que o que muitas vezes não nos é comum, por conta de nossas limitações, ou seja, por conta da nossa finitude, dos nossos pecados, lamentavelmente, é a compreensão bíblica das mesmas. Nós temos muita dificuldade de entender as aflições. Eu confesso para os irmãos que, à medida em que eu vou aprendendo, é à medida que eu vou também sofrendo com os meus tropeços no que concerne ao ensinamento da palavra de Deus acerca dessas verdades. Porque quando nós estamos sofrendo, nós temos um lapso muito grande na nossa vida no que concerne a palavra de Deus, que é o que ele fala exatamente no versículo 83, quando ele diz, não me esqueço dos teus decretos. Por quê? Porque é muito fácil, muito comum nós nos esquecermos da palavra de Deus. Então, por isso que é importante nós continuarmos aqui observando as dores do salmista e aprendendo como lidar com as nossas dores também. Ou seja, continuando na esperança e continuando crendo na salvação, aguardando do nosso bom Deus o alívio em meio às dores que nós enfrentamos. Então, eu falo aqui para os irmãos, né? Existem dias e dias, né? Jesus vai dizer que basta cada dia o seu mal. E eu digo para os irmãos que existem também semanas e semanas, né? Então, eu fico muito impressionado. Eu estava meditando nesse texto e o decorrer dessa semana, as aflições que me sobrevieram à minha alma foram de uma intensidade tal que eu fiquei muitas vezes assim, meu Deus, como é pertinente a tua palavra e como, primeiramente, o Senhor, em sua bondade, me ajuda a entender aquilo que nós estamos enfrentando como igreja de Deus. Veja, o salmista fala no verso 83, usando aqui realmente da sua destreza, vamos dizer assim, da sua habilidade poética para expressar a sua dor e a sua aflição.
ele nos conduz aqui pelo Espírito Santo, claro, dessa forma, para que possamos observar, através de uma metáfora simples, porém abrangente, a profundidade, a extensão, a dimensão dos seus sofrimentos. Veja que ele diz assim: já me assemelho a um odre na fumaça. E isso é muito interessante, sabe? É muito rico aqui. Para os irmãos entenderem, o odre, ele é uma bolsa, né? Possamos dizer assim, feita de peles de animais, basicamente de pele de cabra, nos seus dias, em que as peças ali do couro da cabra eram curtidos, né? E costurados para ali se guardar líquidos, água, enfim, azeite, vinho, até mesmo queijo, né? Então, aquela bolsa de pele de animais era muito importante para essa conservação e o transporte de alimentos. E ele está dizendo que, na sua aflição, ele se assemelha como um odre na fumaça. E o que era feito nesse contexto do odre na fumaça? Para a curtição do couro, para que o couro ficasse mais resistente, ele era deixado como que se estivesse ali sofrendo aquela ideia hoje que a gente conhece de defumação, né? Não tem o queijo defumado, né? A fumaça, o calor, para encorpar os sabores daquelas ervas que a pessoa quer no queijo, ou numa carne, enfim, seja qual for. No caso do odre, ele era ali pendurado, e o calor ali intenso e a fumaça iam trabalhando, diminuindo o colágeno que havia ali na pele do animal e tornando aquela bolsa mais dura, mais resistente. Mas isso vinha por meio do calor e, consequentemente, também pela fuligem que vinha da fumaça. Então, o odre ficava ali enrijecido, muito seco, enegrecido pela fumaça, né, que ficava constantemente atingindo aquela bolsa. E ele diz: eu estou dessa forma. Ele fala aqui, já me assemelho a um odre na fumaça. E é interessante que esse processo ele acontecia em alguns momentos, para o uso do odre, claro, a sua preparação e para a sua restauração. Porque também com o tempo ele ficava desgastado e ele voltava novamente esse processo para ganhar novamente força e resistência para ser reaproveitado. Mas isso tudo, claro, destacava o desgaste ardente que o odre sofria e, claro, em paralelo com as aflições que ele também estava enfrentando. Então, o que o salmista está dizendo é que ele foi deixado por Deus ali, para que por meio do calor e daquela fumaça intensa, ele fosse preparado, ele fosse restaurado, ele fosse capacitado para ser útil. Mas isso destaca, na sua perspectiva, desgaste e uma aparência não muito atraente, não é? Ou seja, mais uma vez, é importante aqui nós considerarmos a realidade das aflições constatadas pelas Escrituras. Ou seja, quando ele diz que ele se assemelha a um odre na fumaça, ele está realmente dizendo que está sofrendo muito. Ele está sofrendo muito com aquele calor, ele está sofrendo muito com aquela fumaça, e que esse sofrimento realmente é algo muito doloroso para ele. E o fato das Escrituras registrarem isso para nós, mostram, claro, o amor e a compreensão de Deus naquilo que nós estamos enfrentando. O consolo que deriva do registro dessas verdades é importante para nós entendermos que Deus sabe que nós estamos sofrendo e que Deus entende que nós estamos sofrendo e que nós estamos sofrendo com propósito. Nós estamos sofrendo com a mão de Deus, com a intenção de restaurar, de trabalhar e de melhor desenvolver a nossa espiritualidade. É importante que nós consideremos aqui, abra comigo em 2 Coríntios capítulo 4, que os sofrimentos, irmãos, eles trarão para nós desgastes e danos inevitáveis neste mundo caído. A Escritura deixa isso aqui claro para nós, e a figura de linguagem aqui do salmista, a ideia do odre na fumaça, ela denota isso para nós. 2 Coríntios 4, capítulo 4, verso 16. Diz-nos assim a palavra do Senhor: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas.
Veja que Paulo diz que o nosso homem exterior se corrompe. É exatamente isso que o salmista está destacando aqui. Enfaticamente, o salmista vai destacar os danos que ele sofria. E não apenas fisicamente, mas também mentalmente. O fato de seu corpo padecer não está dissociado das aflições e perturbações que o afligiam, tirando a sua paz, tirando o seu sono, tirando a sua tranquilidade. Então, ele realmente está passando por uma situação muito difícil. O fogo e a fumaça destacam o calor e o incômodo que o salmista sofria. Pois os odres, quando usados por um tempo, eles precisavam retornar a esse processo. E era no fogo e na fumaça que eles eram trabalhados, curtidos, para serem úteis novamente ao seu possuidor. E essa realidade, aplicada pelo salmista a si mesmo, denota a sua agonia e o seu sofrimento nesse processo. Uma linguagem que é recorrente das Escrituras. Imagine você, um ambiente de calor e de fumaça, exatamente reflete a agonia, a perturbação que nós temos em nossa alma, que nós sofremos em nosso corpo, com as lutas que nós enfrentamos. Interessante isso. 1 Pedro, capítulo 1, veja como essa é a linguagem utilizada pelo apóstolo também. A linguagem do fogo que queima, não é? No caso aqui, o salmista já utiliza a metáfora para destacar que nós somos trabalhados dessa maneira. Então, hoje é muito comum, não é? Na época dos puritanos, eles costumavam chamar isso de melancolia, não é? Não se usava o termo de depressão. E eles usavam também o termo da noite da alma. Eles falam isso até na confissão de fé, que Deus algumas vezes deixa os fiéis em situações de profunda tristeza, abatidos pelos seus pecados. Eles se sentem completamente sem a mão de Deus, sem a presença de Deus, como se Deus não estivesse operando em suas vidas, por um tempo determinado por Ele, para provar a fé dos mesmos e a mesma ser, assim, aperfeiçoada. 1 Pedro capítulo 1, ele diz assim, veja a partir do versículo de número 6, ele diz, nisso exultais no presente por breve tempo, se necessário, nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A metáfora aqui de Pedro é exatamente do ouro purificado no cadinho, no calor. Quanto mais o fogo se intensifica, mais o metal ele é purificado. Mas ele também vai sofrendo, né? Vai sendo ali tomado pelo fogo. 1 Pedro capítulo 4, o autor sagrado também diz isso, né? No verso 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. As aflições, irmãos, perturbam intensamente, sejam elas de que natureza forem, elas mexem com nossa mente e elas abatem o nosso corpo. Existem aflições que, às vezes, por um pouco, elas não nos enlouquecem. Eclesiastes capítulo 7, veja, o autor sagrado diz assim, livro de Eclesiastes capítulo 7, no verso de número 7, verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio. Então, se nós pensamos muitas vezes, né, talvez tenha se tornado algo, vamos dizer assim, mais do mercado, mas eu também, claro, observo que isso faz muito, vamos dizer assim, se adequa muito à realidade de um mundo que convulsiona. E a sociedade não consegue mais encontrar o descanso e o deleite, vamos dizer assim, nos supostos prazeres e lenitivos que o mundo oferece. Por isso nós vamos falar muito hoje, mais intensamente, das doenças da mente, mas sempre existiram. As angústias, as aflições, os tormentos da alma, que chegam mesmo a perturbar, até mesmo, como diz Eclesiastes, a endoidecer até o sábio. Nós ficamos muitas vezes completamente atônitos, perplexos, Paulo vai dizer. E essa é a situação do salmista como odre na fumaça. Nosso mestre, veja, Evangelho de Mateus, capítulo 27, e isso mais intensamente, eu creio que nós nunca iremos sofrer dessa maneira, ou dessa natureza, porque, claro, Cristo sofreu essas angústias para que nós não as sofrêssemos nessa proporção, porque, no caso, ele sofre os tormentos, né, do inferno. Mas veja, está escrito, Evangelho de Mateus, capítulo 27,
a partir do versículo número 45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E muitas vezes nós focamos aqui, realmente é muito dramático o que acontece aqui com o mestre. Mas veja, e alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Ou seja, Jesus gritou. A ideia aqui é de um grito, certo? De um som, diferentemente do que ele já havia dito, Eli, Eli, lama sabachthani, ele grita, e nós não temos aqui a natureza da dor. O texto no grego diz que é um som, e é um mega grito. Podemos colocar assim, da agonia que Cristo está sofrendo ali. O apóstolo Paulo também foi enfático quanto à natureza das aflições. Em muitos textos nós poderíamos aqui destacar, mas deixa eu mostrar para os irmãos, já mostrei em outro momento de Coríntios, eu quero mostrar, 1 Tessalonicenses capítulo 3, o apóstolo Paulo nos diz assim, veja, lembra que Paulo, ele prega em Tessalônica e provavelmente só tenha ficado ali um mês por conta da aflição, da perseguição, e ele sai e deixa aquela igreja. Os irmãos já imaginaram isso, o pastor da igreja ter que sair realmente fugido da cidade. Imagine nós chegarmos aqui, de repente, os pastores não estarem mais aqui, não ter mais a liderança, e a igreja como fica? Claro que Deus cuida da sua igreja, mas até lá as dores, as ovelhas ficarem dispersas, isso perturbou Paulo, porque ele teve que sair de Tessalônica assim, e ele disse que Satanás impediu realmente dele retornar a Tessalônica. E isso trouxe muita perturbação para Paulo. Está escrito em 1 Tessalonicenses 3, do 6 em diante, ele diz assim, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé, do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. O que acontece então? Timóteo, ele pode voltar a Tessalônica, né? Paulo segue ali, em frente, vai para Corinto e tudo, ele vai em frente até Atenas, e depois Timóteo vem e traz as notícias de que os irmãos estão bem, e ele tem consolo, e não só isso, veja no verso 8, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Paulo não estava nem conseguindo viver com as aflições que abatiam sua alma por conta da preocupação com as igrejas de Deus, com a igreja de Deus em Tessalônica. Veja como isso é interessante, né? Por que eu digo que isso é consolo para nós? Lembra que eu falei no domingo anterior? Nós temos a ideia equivocada de que o crente tem que sofrer, e sofrer de forma heróica. De que ninguém pode ficar abatido, de que ninguém pode ficar triste, de que ninguém pode chorar, de que ninguém pode bradar na sua dor, de que ninguém pode lamentar a sua dor. Isso não é bíblico. Murmuração é uma coisa, mas constatar que a aflição está me envelhecendo, está me desgastando, está me adoecendo, isso é bíblico e é um fato. O homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova a cada dia. A Bíblia deixa isso claro para nós. Veja o livro de Jó, capítulo 14. Está escrito assim, olha o que está escrito no livro de Jó, para o nosso consolo. Talvez vá lhe afligir mais um pouco, mas lhe aflige consolando. Jó 14, verso 1. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de quê? Pronto, você vai ter uma vida curta e cheia de inquietação.
Verso 2, nasce como a flor e murcha. Pedro fala isso, né? Toda a carne é como a erva e toda a glória é como a flor da erva. Foge como a sombra e não permanece. Veja um pouco, volte mais, Jó capítulo 5, versículo 7. Diz-nos assim, e nós temos aqui alguém que pode falar com propriedade do sofrimento. Mas o homem nasce para o enfado. O homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Então, o que é importante aqui é nós considerarmos o Senhor e sabermos que nele, somente nele, nós temos propósito em nossas aflições, alívio em nossas aflições e esperança em nossas aflições. Irmãos, é dessa forma mesmo. As aflições, elas nos desgastam, mas não sem propósito, não sem alívio e não sem esperança. Nós entendemos o sofrimento, nós sentimos eles intensamente, mas sabemos também que o Senhor é bom e o Senhor olha por nós, Ele sofre conosco, de fato Ele sofreu conosco, e no tempo certo o Senhor lhe trará o alívio. É muito importante nós considerarmos isso. Salmo 109, versículo 83, ele diz, já me assemelho a um odre na fumaça. Lembra que nós falamos que esse processo, ele desgasta, mas ele também fortalece. Seguindo essa metáfora aqui, nós podemos observar o fortalecimento, essa técnica também traz o fortalecimento, porque ao enrijecer o odre, ele deixa ele mais firme. Mas isso, claro, mediante a fumaça e o calor. Assim são as aflições da vida, ou seja, elas nos ensinam, elas nos capacitam, elas nos fortalecem. Certo? Quarta-feira aqui, quando eu fui pregar, eu estava extremamente aflito, extremamente angustiado, sofrendo com muitas coisas. E nós pregamos até no Salmo 127, nós estamos expondo os cânticos de romagem às quartas-feiras também. E quando eu terminei a pregação, fui falar com a minha esposa assim, meu Deus, como a pregação me abençoou. Né? Ou seja, quanto mais a aflição se intensifica, mais nós somos trabalhados e fortalecidos pelo Senhor, para o serviço do Senhor. O ensino apostólico destaca essa dinâmica. Romanos capítulo 5, veja comigo, Paulo vai dizer algo que é muito interessante, a gente às vezes não observa. Paulo nos mostra, em Romanos capítulo 5, que está tudo bem. Mas isso não significa a ausência de aflições. Os irmãos já perceberam isso? Que as mesmas são verticalizadas, né? E cumprem um papel glorioso. Ou seja, para o que foram definidas. Paulo diz assim, olha, justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? O que está escrito? Paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa. Justificados mediante a fé. Somos justos, independentemente de nós, nossos pecados. Nós somos vistos pelo Senhor como o próprio Senhor, ou seja, como o próprio Cristo. Temos paz com Deus. Por intermédio de quem, veja, verso 2, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos o quê? Firmes. São só notícias boas. Paz com Deus. Justificados pela fé, não é por dinheiro, não é por esforço nosso. Estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Está tudo bem. Existe uma glória destinada para nós. E nós somos destinados para essa glória. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias. Percebem? Está tudo bem. Mas por que, Senhor, essa dor? Se glorie nas tribulações. Sabendo que a tribulação, ela está trabalhando para você. Ela está lhe desgastando, ela está lhe envelhecendo, ela está corroendo até o seu juízo. Mas ela está produzindo para você perseverança. Ela está produzindo para você experiência. Ela está produzindo para você esperança. E você, mesmo sofrendo num mundo que convulsiona de problemas, você tem a esperança da glória de Deus. Diferentemente do homem que não tem esperança nenhuma no mundo. Morreu. Para o mundo é o quê? Acabou. Só que nós sabemos que começa o tormento eterno. Paulo diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Mais sofrimento é sinônimo de mais graça, mais dor, mais poder, mais luta, mais amor. Quanto mais você sofrer, mais Deus estará próximo de você.
Mas a gente não quer isso não, né? Senhor, tá bom a certa distância. Dói demais, mas é isso. Paulo disse que isso vai produzir para nós. Todos nós seremos aperfeiçoados pelas aflições. Nossa alegria consiste nisso, irmãos, em sabermos e experimentarmos o amor do nosso Pai em todas as circunstâncias. Sou muito bom de lembrar a citação, o nome da pessoa, mas certa feita um servo de Deus disse: aquele a quem Deus mais quer usar, mas ele vai ferir. Né? E eu lembro de um cântico da harpa, muito bonito, que ele diz assim, né? Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Confiemos no nosso bom Deus que nos fortalece em nossas dores. Essas dores que nos desgastam também nos fortalecem. Ficamos como o odre, ali na fumaça, né? Mas de maneira nenhuma nós deixamos de ser trabalhados pelo Senhor. Para concluir, veja o versículo 83 do Salmo 119, ele diz: já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. E é importante nós considerarmos, além do desgaste e do fortalecimento que vem pelo sofrimento, nós considerarmos também aqui a importância da palavra. E quando nós falamos aqui de esquecimento, não se trata de um lapso na memória, ou mesmo de qualquer problema cognitivo, não é disso que o salmista está tratando. Ele está tratando aqui de que nós deixamos de levar em consideração a palavra de Deus na hora da aflição. Eu creio que aqui é a grande, sabe, a chave para que nós realmente venhamos ser mais maduros nessa vida. É na hora em que estivermos sofrendo, trazemos à memória essas verdades que estamos considerando aqui. Não é isso? Em vez de nos desesperarmos, em vez de descontarmos as nossas frustrações, geralmente em nosso cônjuge, ou nos nossos filhos, ou mesmo na sociedade, enfim, ou nos irmãos, nós entendermos, com resignação, que Deus está agindo. Isso não quer dizer que eu não possa dizer para o meu cônjuge: está ruim, estou sofrendo. Meu Deus, ore por mim, minha filha. Eu falo isso à minha esposa: ore por mim, eu estou sofrendo demais, eu estou para não aguentar mais. Pedir oração uns aos outros. Paulo pede oração. Ele fala em 2 Coríntios capítulo 1, que ele chegou mesmo a desesperar da própria vida. Mas nós não podemos esquecer da palavra de Deus. Eu creio que aqui é a grande questão. Porque todas as vezes que nós estamos sofrendo, nós murmuramos ou pecamos, quando nós recebemos do Senhor o alívio, Ele nos abençoa, nós ficamos envergonhados. Senhor, meu Deus, Tu é tão bom e eu não confio em Ti. Não é assim? Ou só acontece comigo isso? Ontem mesmo eu estava com a minha esposa resolvendo as coisas, e eu cheguei perto dela dizendo: estou com vergonha de Deus. Ela: o que foi? Ela falou assim: não, porque eu pequei. Tu pecou em quê? Não, que eu murmurei, eu não confiei no Senhor. Ela: pois é isso mesmo. Vamos em frente. A metáfora do odre aqui na fumaça, mais uma vez nos ajuda nessa questão do lapso. E eu quero aqui citar o que Spurgeon diz acerca disso. Ele diz assim, abre aspas para Spurgeon aqui: as piores circunstâncias não podem destruir os verdadeiros cristãos, que se apegam a seu Deus. A graça é um vivo poder que sobrevive àquilo que sufocaria todas as formas de existência. Veja que ele está usando a metáfora, ele está falando aqui de sufocar, porque a fumaça faz o quê? Sufoca. Então ele diz aqui: a fé nunca será sufocada. Não existe asfixia para a nossa fé, por mais densa que seja a fumaça. Ela não é asfixiada, ela não é afogada, ela não é queimada, porque ela é eterna. Mas aqui não foi Spurgeon. Vou voltar para ele agora. Continuando. O fogo não pode consumi-la. E a fumaça não pode esfumaçá-la. Uma pessoa pode ser reduzida a um odre e a ossos secos, e todo o seu conforto pode estar ausente dela. Contudo, pode manter sua integridade e glorificar o seu Deus. Que beleza isso, né? Você está ali, né? Todo enrugado, né? Todo enrugado, envelhecido, sofrido. Está parecendo assim um mestre Yoda já. Queimou tanto, esfumaçou
tanto que já diminuiu, já ficou tudo. Mas a fé dentro de você é invencível e eterna para a glória do Senhor. Ele diz, contudo não me esqueço dos teus decretos. A fé é indestrutível. E tudo isso porque ela é divina e vem acompanhada e mantida pelo poder do Onipotente. Irmãos, muitas são as nossas aflições aqui, mas o Senhor nos livra de todas. Paulo já diz isso. Nosso homem exterior, ele se desgasta, porém o interior se renova a cada dia. Nós somos salvos em esperança e nela nós permanecemos para não sermos confundidos pelo desespero que assola este mundo. Eu, como diz o salmista, também digo e creio que podemos dizer muitos de nós, me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém. Pai, nós te agradecemos por tua palavra e suplicamos que possamos permanecer, de fato que ela permanecer em nós, para que possamos permanecer nela. Louvado seja o Senhor, perdoa os nossos pecados e nos ajuda em nossas dores a sermos desenvolvidos na fé, embora possamos ser muitas vezes desgastados, de fato somos, nos desgastamos nesse mundo, mas almejamos o dia em que todas as coisas serão restauradas em um novo céu, uma nova terra, teremos um corpo novo para uma alma nova no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.